Eu convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, vamos ler do versículo 35 até o versículo 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por mais esse momento, Senhor, que podemos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Pai. Pedimos agora que Teu Santo Espírito nos dê a compreensão desse texto, para a edificação nossa e da Tua igreja, Pai. Que aqueles que vão ouvir pelas mídias sociais, aqueles que estão aqui neste momento, Senhor, não saiam daqui da mesma maneira que entraram, mas saiam cheios, Senhor, renovados do Teu Santo Espírito, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. À luz desse texto, eu quero falar do seguinte tema: Jesus acalma uma tempestade. Jesus tinha passado o dia inteiro curando doentes, paralíticos, cegos, leprosos, e pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus, ele pregou o evangelho através de parábolas para aquelas multidões. E no final da tarde, Jesus se despede da multidão, ele já cansado, acredito, o dia inteiro naquela margem ali daquele lago, e ele pede para passar para a outra margem. Então, quando falo em margem, não estamos falando aqui do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na realidade, meus irmãos, não é um mar de água salgada. O Mar da Galileia é um lago. O Rio Jordão nasce lá no Monte Hermon. Ele enche o lago, que é o lago de Tiberíades, o Mar da Galileia. E depois o Rio Jordão continua e deságua no Mar Morto, que é a maior depressão do mundo. Está a menos de 300 metros abaixo do nível do mar, com a água mais salina da face da terra. Interessante que a água que sai do Mar da Galileia, o Lago da Galileia, é água doce. E ao longo do trajeto se torna salgada no Mar Morto. Mas Jesus entra no barco para descansar, ele vai lá, está dormindo. E o texto diz que já era noite, e se levanta uma grande tempestade. Ventos e ondas arremessavam o barco. Os discípulos ficaram talvez muito preocupados com aquilo, porque eles tinham experiência. Muitos eram pescadores e já tinham vivenciado aquilo em alguns momentos. Tempestade era comum eles terem já passado por aquilo.
Eu acredito que eles disseram, não vamos incomodar Jesus, não vamos incomodar o mestre. Nós temos experiência, vamos resolver esse problema. Mas quando eles menos esperam, o barco estava cheio de água. O barco estava à deriva e prestes a afundar na visão deles. Ficaram apavorados, com medo, em pânico. E eles despertam Jesus. E faz uma pergunta para Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Esse texto, ele nos traz várias reflexões para a nossa vida. Primeiro, que as tempestades acontecem na vida de todos nós e são inevitáveis. As tempestades, elas chegam de repente e atingem todas as classes sociais. O branco, o preto, o pobre, o rico, o homem, a mulher, o analfabeto, o doutor, o crente, o ateu. Todos, de repente, podem ser atingidos e são inevitáveis. Eu não creio que uma pessoa nasça e morra sem passar por uma tempestade. Todos nós nessa vida vamos passar em alguns momentos por tempestades. Em qualquer momento podemos passar por momentos difíceis. Vivemos num mundo decaído pelo pecado. Mas também as tempestades, elas são inevitáveis e também imprevisíveis. Elas chegam de surpresa, quando menos nós nos esperamos, e elas causam uma desordem na nossa vida, desarrumação na nossa vida. Podemos em qualquer momento receber uma notícia triste sobre um acidente grave. Ou muitas vezes, quantas pessoas vão fazer um check-up de rotina, como nós fazemos sempre, anualmente, e de repente naquele check-up descobre uma doença grave e diz que lhe restam poucos dias de vida, ou meses de vida. Então as tempestades, elas são inevitáveis, imprevisíveis, mas muitas delas estão fora de controle. Imagine uma pessoa que passou a vida inteira lutando, idealizando um casamento, desde a sua adolescência, com aquela pessoa amada, e depois de casado, com pouco tempo, vê que não era aquilo que ela queria, e não deu certo, não era o que ela imaginava. Ou de repente você cria um filho com o maior amor, com o maior carinho, e esse filho se revolta por algum motivo, ou por conta de uma dependência química, ou financeiro, ou de um próprio casamento que aconteceu, e a família é desprezada. As tempestades se tornam inadministráveis. Mas também podemos dizer que as tempestades, muitas vezes, estão acima do que nós podemos fazer. Elas são maiores que as nossas forças, elas são maiores que a nossa capacidade. Os discípulos já tinham passado por tempestades e tinham resolvido aquelas tempestades, pois eram pescadores, alguns deles, naquele mesmo lago, naquele mesmo mar da Galileia. Eles tinham muita experiência sobre esse assunto, mas aquele ali era um fato inusitado, era muito forte. Mas também, muitas vezes, as tempestades nos ensinam a caminhar com Deus. Nos pegam de surpresa, a nós, mas não pega Deus de surpresa, porque Ele tem todo o poder. Muitas vezes, quando Deus permite uma tempestade na nossa vida, serve para a nossa edificação da nossa alma. É para nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Os discípulos passaram o dia ouvindo o ensinamento de Jesus, a palavra de Deus, mas agora estavam passando por um momento prático.
Jesus estava dando um treinamento àqueles homens. Muitas vezes, meus irmãos, você na igreja tem um comportamento, fora da igreja tem outro comportamento. E nós temos que ter um comportamento único da nossa prática de vida cristã. Aqueles homens tinham ouvido Jesus falar e talvez não tenham entendido a mensagem de Jesus. Jesus leva o discípulo ao centro de uma crise, estavam sem esperança. Deus, com certeza, Jesus queria provar como é que eles agiriam com aquela tempestade. Estavam sem esperança, mas Jesus agiu de maneira sobrenatural. E eles, vendo que não tinha mais o que fazer do ponto de vista, eles não tinham mais nenhum recurso, eles acordam Jesus. Era grave, o barco ia afundar. Muitas vezes nós oramos e conversamos com Deus, e o problema se agrava, a tempestade fica cada vez mais forte. Mas no tempo de Deus Ele vai agir, pode ter certeza. As tempestades são conhecidas de Deus. Mesmo que você não saiba o que fazer, mas Deus sabe o que você deve fazer. Nas tempestades ficamos apreensivos, mas Deus está tranquilo. Ele sabe como acalmar e resolver tudo. Nada acontece na nossa vida sem o conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz que até uma folha que cai é com o conhecimento do nosso Senhor. As tempestades vêm para nos destruir, mas muitas vezes para nos fortalecer. Ela não vem para nos destruir, mas vem para nos fortalecer. E saímos das tempestades mais confiantes em Deus. Quanto mais nós confiamos e conhecemos Deus, mais temos fé nesse nosso Deus. Mas o interessante desse texto é que nós temos 3 situações aqui interessantes nesse texto. Primeiro ponto é que os discípulos, perguntam a Jesus: Mestre, não importa que te pereçamos? Eu creio que essa pergunta nós fazemos muitas vezes a Jesus. Estamos passando, às vezes, por um momento difícil, de dor, de sofrimento, doença, financeiro, e oramos ao Senhor, e não obtemos a resposta, e perguntamos a Deus: Senhor, o Senhor não se importa mais comigo? Os discípulos estavam obedecendo a Deus, fizeram o que Ele mandou, estavam com Jesus, mas mesmo assim a tempestade chegou. Mas Jesus mandou passar para outra margem. Nada daria errado, pois os planos de Deus jamais serão frustrados. Se Jesus, que é o nosso Deus, pede para ir para outra margem, não tinha que ter medo, tinha que ter fé. Porque o Criador do universo estava ali naquele barco. O Criador do vento e do mar estava ali naquele barco. Eles não tinham entendido ainda a palavra de Jesus. Eles iam chegar do outro lado, desce o que desce. Porque Jesus diz: vamos para o outro lado, e eles iam chegar lá com certeza. Esse barco jamais ia afundar, ia chegar do outro lado. Eu lembro quando Jesus pediu a Jonas para pregar em Nínive. Ele desobedeceu a Deus, se rebelou contra Deus e foi pregar em Tarsis, a 3.000 quilômetros de distância. Pegou o navio em Jope, mas os planos de Deus jamais serão frustrados. Quando aquele mar se revolta com Jonas dentro do mar e eles fazem de tudo, encontram Jonas dormindo. E quem é você? Descobre que é o Deus dele que está causando aquela revolta no mar.
E ele disse: só tem uma saída se me jogar no mar. E eles, com muito pena do Jonas, jogam Jonas no mar. E vem um peixe e engole Jonas. Depois esse peixe vomita Jonas próximo de Nínive. E Jonas prega para aquela cidade e todos se convertem. Jonas sabia que aquele povo assírio, iria, pouco tempo depois, que estavam uma nação feroz, iam destruir o império, o reino de Israel. Isso aconteceu, é verdade. Mas a ordem de Deus era essa. Eu sempre digo que um convertido que está desviado dos caminhos do Senhor é presa fácil para a tempestade agir. Não com o objetivo de destruí-lo, mas que ele se volte para Deus. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, obedecendo a sua palavra, vai dar tudo certo, porque Deus está ao nosso lado. Jesus estava dormindo. Eles estavam entrando em desespero, porque o problema estava se agravando. Muitas vezes temos urgência nas nossas necessidades. Mas Deus demora a dar uma resposta, com certeza no seu tempo, porque Ele quer o melhor para cada um de nós. Às vezes sofremos com a demora quando oramos ao Senhor. Choramos, clamamos, muitas vezes, por causa de um problema se agrava e a resposta não chega. Mas temos que ter paciência, porque Deus está no controle. Quantos anos oramos pela conversão da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos parentes? Isso não acontece. Deus não se importa com a salvação deles. A pergunta que fazemos a Deus é essa. O Senhor não se importa com a conversão dos nossos familiares? Claro que sim. Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que todos sejam salvos. Mas é no seu tempo. Sentimos uma dor forte quando há uma aparente demora de Deus. A minha mãe orou por mim 50 anos pela minha conversão. 50 anos. O tempo de Deus é perfeito. Jesus estava distante de Betânia. E Jesus era amigo da família de Lázaro, Marta e Maria. E mandam avisar a Jesus que Lázaro estava enfermo. E Jesus demora 4 dias para chegar até a casa de Lázaro. E quando ele chega, Lázaro está morto. Lázaro já tinha sido sepultado. Mas Jesus demorou 4 dias, por quê? Porque com 4 dias você tem a certeza que aquela pessoa morreu. É a certeza de uma pessoa estar morta depois de 4 dias, do ponto de vista judaico e do ponto de vista nosso também. Porque existe a figura da catalepsia, que a pessoa pode estar ainda viva depois de 2 ou 3 dias. Mas o fato é que Marta diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E alguns judeus até questionaram: ele curou cego, aleijado. Se ele estivesse aqui, talvez esse homem não tivesse morrido. Mas Jesus chegou no tempo dele. Ele está sempre preparando algo melhor para a nossa vida, tudo para a glória de Deus. Jesus repreende o mar, o vento e tudo se acalma. Tudo se acalma. Mas agora, depois que o vento se acalma, os discípulos estão tranquilos, Jesus agora faz uma pergunta a esses discípulos, está no versículo 40, quando ele diz: acalma-te, porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? Agora a pergunta é feita
de Jesus para esses homens. Jesus fez uma promessa, não precisava ter medo, apenas fé. Vamos para outra margem, lá chegaremos, não tenham dúvida disso. Ele tem poder sobre a natureza, e a promessa de Jesus é realidade, são a mesma coisa, os planos de Deus jamais serão frustrados. O barco estava cheio d'água, mas ele não ia naufragar, ele ia chegar do outro lado, da margem, como Jesus disse. Tem duas passagens na Bíblia que falam sobre essa questão da tempestade. Essa aqui que nós estamos lendo, Jesus chega, primeiro acalma a tempestade e depois os discípulos. E lá em Mateus 14, Jesus vai andando sobre as águas, primeiro ele acalma os discípulos e depois acalma a tempestade. Então, muitas vezes nós não entendemos, Jesus age de acordo com as circunstâncias, porque ele tem um domínio. Mas Jesus estava presente no barco. Quem estava ali era o Criador do universo, de todas as coisas, de tudo que existe. Ele é o Todo-Poderoso. Ele criou o vento, ele criou o mar. Jamais aquele vento, aquele mar podia ameaçar o seu Criador. É isso que eles não estavam entendendo. O destino do barco não era afundar, era chegar ao outro lado da margem, como Jesus pediu. Porque Jesus disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não precisam ter medo, vocês precisam ter fé. Jesus traz paz. Ele é onisciente. Jesus sabia que aquela tempestade ia acontecer? Sim, claro. Mas ele sabia que ela viria. Mas ele estava no controle de tudo. O barco estava à deriva, eles estavam sem comando, mas Jesus estava no controle. Jesus estava cansado, dormindo. Isso prova a natureza humana de Jesus. A paz e a confiança em Deus em meio às tempestades. Mas Jesus demonstra ter poder sobre a natureza, sobre as leis do universo, sobre tudo. E tudo obedece a Jesus. Imaginem uma terra solta no espaço, um sol, os dois soltos, e os dois não caem por quê? Porque Jesus criou a lei da gravitação universal, as massas se atraem. E criou uma força centrípeta também que faz com que a terra não saia pela tangente. Tudo isso é obra do Criador. Então, as leis da natureza, tudo foi criado por Jesus. Mas Jesus chegou ao seu destino, ao outro lado da margem, como estava previsto, não havia nenhuma dúvida que ele ia chegar até lá. Porque Jesus queria chegar até aquela margem do outro lado. Porque Jesus sabia que ali ia encontrar pessoas necessitadas da sua presença. Que ele ia fazer milagres de cura e milagre de ressurreição, para que todos vissem a glória de Deus sendo manifestada. Quando ele sai na outra margem, encontra um endemoniado, aquele homem que vivia em catacumbas, em cemitérios, acorrentava nas cadeiras, quebrava as algemas. Jesus liberta aquele homem daquela legião que tinha dentro dele. Ele pede, eles entram na manada de porcos, 2.000 porcos se caem despenhadeiro abaixo, entram no mar. Logo em seguida chega lá um homem lá, chamado Jairo, dizendo: Senhor, a minha filha está enferma, vai à minha casa, pai. E Jesus vai até a casa desse homem da sinagoga, que era Jairo. Chegando na casa de Jairo, ele encontra a filha já morta. Talita, comigo. E ele pede o pai e a mãe para acompanhá-lo, e ele manda que ela se levante e ressuscita a filha de Jairo. Então Jesus, ele demonstra ter poder sobre a natureza, sobre a morte. E ele sai, e Jesus estava rodeado de multidões em torno dele. Mas uma mulher ouviu falar de Jesus,
Essa mulher tinha uma hemorragia, 12 anos sofrendo, já tinha gasto todos os seus recursos, não tinha mais dinheiro para buscar, não tinha mais saída. Ela dizia: se eu tocar na roupa de Jesus, eu serei curada. E aí essa mulher vai entrando, empurrando um, empurrando o outro, ela chega até Jesus e toca na roupa de Jesus, e ela é curada. Jesus sente: alguém tocou em mim, porque de mim saiu poder. Os apóstolos dizem: mas como, Senhor? Essa multidão toda ao teu lado. Alguém me tocou. E ela se apresenta e diz: eu toquei. E a tua fé te salvou, e hoje está curada. Então Jesus precisava passar para o outro lado, porque Jesus sabia que tinha aquelas pessoas que estavam precisando dele. Jesus, ele pode curar. Ele tem poder para curar, poder sobre a natureza e poder da morte. Jesus fez 35 milagres, 23 de cura, 9 sobre a natureza e 3 de ressurreição. Para mostrar que ele era Deus. Para que todos tivessem a crença nele. Mas agora no versículo 41, inverte tudo. No primeiro eles perguntam para Jesus. No segundo, Jesus pergunta para eles. Agora eles perguntam entre si. Estão admirados com o que aconteceu. O vento cessou, o mar ficou calmo. Como diz, acalma-te, amudece, o vento se aquietou e fez grande bonança. Quem é este que até o mar lhe obedecem? O discípulo pergunta entre si: quem é este até que o vento lhe obedece? Os discípulos cansados, o barco estava cheio d'água, tirando a água para não afundar. E de repente, aquela calmaria, tudo fica calmo. Jesus é aquele que criou tudo no universo, pelo poder da sua palavra, quando ainda não existia matéria. A palavra de Deus diz lá em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos entender. No princípio não existia nada, apenas a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando diz haja luz, é a palavra de Deus. E a palavra é o próprio verbo, e o verbo se fez carne. O verbo é quem? Jesus. Jesus. E vamos lá para João, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é Jesus. O Criador de todo o universo é Jesus. Pelo poder da sua palavra, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O universo é grande, é monstruoso, mas ele é finito. Infinito é Deus. Ele é tão grande, tão grande. Alguns cientistas falam em 150 bilhões de anos-luz, mas há um consenso de 93 bilhões de anos-luz, é uma coisa que não cabe na nossa imaginação. Mas Deus é maior do que tudo. E Jesus, ele vem, ele encarna. E o plano de salvação de Deus para a humanidade é que ele nascesse com natureza humana sem pecado e morresse em nosso lugar. Por isso que Deus é justo, Deus é fiel, porque ele sabia que eu ia pecar. E ele manda Jesus para morrer no nosso lugar. O próprio Deus encarnado para a salvação da humanidade. Eles perguntam: quem é esse? É o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. Jesus é o Messias prometido, é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta, ele é o bom pastor. Ele disse: a sua ressurreição é a vida, quem crê em mim, ainda que morre verá. Para Jesus há uma continuidade de vida para aqueles que creem em Jesus. Eu sou a videira verdadeira.
Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem é este? É aquele que tem a chave da morte e do inferno. Quem manda no inferno é Jesus. O inimigo não manda no inferno, quem manda é Jesus. E ele não será aniquilado, será atormentado dia e noite quando Jesus voltar pela segunda vez. Será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas quem é esse? Essa é a pergunta que eles faziam entre si. Ele transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes. Ele é o criador da igreja. Nós só temos uma igreja, a igreja de Cristo. Foi Jesus que criou a igreja. Jesus não criou religiões e nem denominações, ele criou a igreja. E a igreja não é um prédio, aqui é um templo, a igreja somos nós. Nós somos o templo, o Espírito Santo habita dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós, ou entre nós. O reino de Deus está dentro de nós quando nós temos o Espírito Santo. Ele é o cabeça da igreja, é o Senhor dos senhores, é a razão da nossa vida. Mas o mais interessante é que ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou, tornando a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, natureza humana. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, que era aquela morte mais cruel e perversa, somente para aqueles degradados, aqueles assassinos. Pelo que também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra, debaixo da terra. Esse é o Deus, é Jesus. Quem é este? É Jesus. Que vai botar os inimigos debaixo dos pés, quando ele voltar pela segunda vez. Ele é o noivo da igreja. Quando Jesus voltar pela segunda vez, não haverá um novo céu, nova terra, será a morada dos justos. Eu quero concluir dizendo que quando Jesus voltar pela segunda vez, ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça a fonte de água viva. O vencedor herdará estas coisas e eu lhes serei Deus. E ele será meu filho. Mas quem é esse que os apóstolos tanto perguntam, que tem poder sobre tudo? É Jesus, o nosso Salvador. É esse que estava no barco, que tem poder soberano sobre tudo. Então, meus irmãos, quando nós temos alguma dificuldade, que ela está fora do nosso alcance, não há mais como aos olhos do ser humano solucioná-lo, esse problema. Entrega para o Criador do universo. Entrega para Jesus, porque Ele dará a solução com certeza. Que Deus nos abençoe. Curve as suas cabeças, feche seus olhos. Vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, reconhecemos, Pai, o Teu poder, a Tua soberania, e somos gratos a Ti, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam cada manhã e duram para sempre. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor morreu naquela cruz em nosso favor, trazendo a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. O que seria de nós se o Senhor não tivesse morrido e ressuscitado? Nós teríamos a morte eterna, Pai. Fica conosco, nos abençoa. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.